E aí pessoal, eu me chamo Lucas Alves Vilela, sou estudante de engenharia na UNB e hoje eu vim aqui apresentar para vocês um trabalho que eu fiz para a matéria de algoritmos de programação, um código que eu desenvolvi no Calango. O nome do meu código é Password Maker e ele tem como objetivo gerar senhas aleatórias para a gente. Essas senhas aleatórias vão ser geradas com base em alguns dados que o usuário vai fornecer para a gente e em um tipo de caracteres que eu cadastrei no programa. No caso aqui, quantidade de senhas, né? O número de senhas que o usuário vai querer, tamanho das senhas, que seria a quantidade de dígitos que as senhas vão ter, por exemplo, se a senha tem 9, 10, 15, 20 dígitos, e confirmações, que vai funcionar parecido com um tipo de variável booleana, para caso eu faça alguma pergunta para o usuário, como por exemplo, deseja continuar ou quer tirar um tipo de caractere que eu vou utilizar mais para frente no código. E também com o objetivo de saída eu coloquei como intuito de gerar as senhas e listar todas elas para a gente, mostrar no terminal como que elas vão aparecer. Eu já vou partir direto aqui para a execução para ir explicando junto. Essa parte aqui das declarações eu coloquei aqui, né? Quantidade de senhas, tamanho de senhas, n tipos, que vai ser esse tipo de caracteres aqui, no caso aqui seria 4, né? Que são os tipos de caracteres que eu estou usando. Eles estão armazenados dentro de um vetor de texto chamado caracteres. Ele vai ter aqui o alfabeto minúsculo, maiúsculo, lista de números, e também aqui uma lista de dígitos, caracteres especiais, né? Aqui há uma variável de texto, né? De confirmação lá que eu falei mais em cima. E cartot, que vai ser o somatório do tamanho de todos esses 4 textos aqui, né? A quantidade de dígitos tem cada uma. E por fim aqui esse contador i aqui, né? Que ele vai ser utilizado para funções de loops, coisas do tipo. Aqui embaixo mesmo eu já uso ele. Caractot aqui vai ser o somatório de tudo aqui, vai estar mostrando esse 96 aqui em cima. Aí já passando direto para a parte do código, eu já vou começar falando de um procedimento que eu criei aqui para poder criar esse título aqui para a gente. No caso, o título aqui no canto daqui direito da tela, ele tem aqui umas linhas aqui que eu chamo de decoradores, a variável de texto, né? No caso, a string aqui, que vai ter aqui a parada principal, quantidade aqui de espaços, e também outra linha aqui para poder fazer a quebra. Essas linhas são muito importantes, na minha opinião, para a apresentação do código, porque deixa o código mais bonito, mais legível e, de certa forma, é um pouco mais elegante de utilizar. O procedimento aqui que eu usei para isso, eu usei dois procedimentos juntos. O primeiro para criar essas linhas, que eu não uso elas só em títulos, aqui embaixo para mim, por exemplo, aqui eu já uso aqui numa divisão de duas tabelinhas aqui que eu estou usando. O que acontece durante esse procedimento? Esse procedimento eu vou passar aqui o caractere que eu quero, no caso aqui em cima, ó, decorador aqui, na linha 82. O caractere que eu quero vai estar aqui, eu coloquei um tracinho igual tracinho 23. O código vai simplesmente mostrar pra gente isso aí 23 vezes na mesma linha e no final ele vai quebrar a linha. No caso, esse procedimento faz só isso, é um procedimento simples, tem 4 linhas e ele serve para fazer essas divisões para a gente. O que acontece na parte de títulos, né? Criar título, que é a variável que... o procedimento que eu utilizei aqui, que usa algumas variáveis que estão de acordo com esse decorador aqui que a gente vai chamar lá dentro. O que acontece? Esse criador de título aqui ele vai receber texto título, que no caso vai ser, por exemplo, esse gerador de senhas aqui, né? Que é o meu texto que está sendo utilizado. Texto decor, que vai ser o decorador que vai ser utilizado, no caso que eu utilizei esses negocinhos aqui. E também o tamanho. O que o tamanho é? O tamanho é a quantidade de dígitos que ele vai mostrar pra gente aqui, né? No caso, ele vai mostrar esses 3 dígitos 23 vezes, como eu falei antes. Aí aqui dentro tem duas declarações. A declaração de int, né, inteiro. No caso, o i, que ele vai servir como contador. E espaços. O que espaços é? Espaços vai ser a multiplicação do tamanho aqui, né? No caso aqui 23, multiplicado pelo tamanho do decorador, que no caso aqui seria 3, né? 3 vezes 23 daria 96, que seria o tamanho máximo. Vou dividir isso aqui por 2. Dividindo por 2, ele vai pegar, já vai tirar, digamos ali, o tamanho médio disso aqui, vai tirar exatamente o tamanho do meio. Se o valor for ímpar, obviamente ele vai estar quebrado. Aí ele arredondaria para cima. E aqui em tamanho texto, ele vai mostrar pra gente aqui o tamanho do... ele vai pegar pra gente o tamanho desse título aqui que a gente colocou aqui, né? No caso desse texto, contando esses dois espaços vazios aqui. E vai dividir por 2 para poder tirar o meio desse texto, no caso o centro dele. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho disso aqui, do decorador, e vai subtrair pelo tamanho do texto. Aí ele vai criar a variável espaços. Essa variável espaços vai servir para a gente criar todos esses espaços vazios aqui,
até encontrar o meio do texto. Até encontrar o meio aqui certinho do negócio. Aí, por exemplo, se eu quiser criar um pouco menor aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Aí no final aqui, ele vai chamar aqui, né? Durante a execução. Chamou o decorador, criou a linha aqui, mais em cima. Depois ele vai pegar, vai chamar o loop aqui, né? Do tipo for, no caso para, faça, fim para. Ele vai escrever aqui os espaços vazios pra gente, né? De 1 até a quantidade de espaços vazios. Depois ele vai pegar e vai chamar o decorador de novo. E aí ele vai acabar o procedimento. Voltando aqui. Acabou o procedimento. Ele vai fazer aqui essa tabelinha aqui pra gente com algumas informações sobre o texto, né? Que está sendo aqui, sobre os caracteres e as senhas. No caso, todas as listas aqui que a gente está usando e a quantidade de caracteres que tem em cada uma. Mais embaixo aqui, ele vai já chamar o decorador de novo, como eu falei. Vai quebrar a linha, outra tabelinha aqui de avisos importantes que eu coloquei aqui. Por exemplo, o usuário quiser apertar ESC, ao invés de colocar um input, ele sai do programa. E também um aviso de erro aqui para o usuário evitar, por exemplo, colocar valores que sejam menores que zero ou alguma coisa inválida. Obviamente, no caso do Calango, como ele não tem algumas funcionalidades que o C, Python e outras linguagens têm, se o usuário digitar, por exemplo, que eu estou lendo um tipo de variável que é numérica. Se eu estou lendo inteiro e o usuário coloca um tipo texto, vai dar errado no programa, né? Ele vai pegar e vai fechar o programa porque ele não tem a funcionalidade de continuar rodando com isso. Certo, voltando aqui, já vou entrar aqui na parte da execução. Como que o código vai funcionar? A gente está aqui agora olhando a linha 45. Na linha 45 aqui, ele vai perguntar se o usuário deseja manter os caracteres de pontuação nas senhas. O que é que acontece nessa linha 45 aqui? A partir dessa linha 45 até a linha 50. Aqui ele vai utilizar aquela variável de confirmação de texto. No caso aqui, por exemplo, eu vou digitar sim para manter, depois eu vou fazer uma vez sem, né? Eu posso digitar S também. Eu também posso digitar aqui em maiúsculo, ou eu posso digitar isso aqui, isso aqui. De qualquer forma, ele vai pegar, vai transformar esse texto aqui em maiúsculo temporariamente e vai fazer a comparação aqui, né? Ele vai comparar aqui se o texto aqui em maiúsculo vai ser igual a esse S maiúsculo aqui ou esse sim. Se ele for diferente desses dois aqui, no caso se essa condicional aqui não for executada, ele vai subtrair em 1 aqui essa variável aqui nCharactTypos durante essa execução do código e vai fazer com que a gente não use essa lista de pontuações aqui, né? Que no caso seriam todos esses dígitos aqui. Acontece, eu vou deixar com sim aqui, vou passar aqui, ele vai perguntar qual o tamanho da senha que eu vou utilizar, eu vou colocar um tamanho padrão, eu vou colocar, por exemplo, 10. Aí aqui, quantas senhas eu vou querer gerar, aí aqui em quantas senhas eu vou querer gerar, eu vou colocar aqui, eu vou gerar 100 senhas. Vocês veem como o negócio é rápido. Vou gerar 100 senhas aqui, beleza. Foi, ele criou pra mim aqui todas as 100 senhas. Ele pegou aqui, colocou senha número 1, aí deu um espacinho vazio, colocou aqui a senha, deu uma quebra de linha, depois outra quebra de linha vazia para deixar mais separadinho. Colocou aquele decorador lá que eu falei, mas embaixo ele colocou outro decorador aqui e ele vai perguntar se eu desejo continuar. Novamente a variável de confirmação sendo utilizada. Eu vou colocar aqui sim, por exemplo, o S. Coloquei S. Aí aqui eu coloquei para ele poder escrever um decorador aqui para quebrar a linha e colocar aqui 4 espaços vazios, simulando um tipo de clear screen, que no caso o Calango também não tem. Foi um jeito que eu achei para poder deixar o código mais bonito durante a execução. Novamente aqui eu vou fazer agora uma rotação do código, né? Ele entrou no loop aqui do while que eu utilizei para ele continuar rodando constantemente, até que o usuário aperte S, que eu digite não nessa parte aqui de continuar, eu digite algum valor inválido, né? No caso, um valor inválido mesmo para o canal que ele não consiga ler. Aqui, eu vou fazer aqui uma rotação mostrando aqui uma geração de senhas sem pontuação. No caso, eu vou digitar não, eu poderia digitar qualquer outra coisa também que não fosse sim ou S. Aí, pronto, ele tirou aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou criar senhas com tamanho de 8. E eu vou criar aqui 50 senhas. Ele criou aqui 50 senhas, só com números e letras maiúsculas e minúsculas. Aí aqui, por exemplo, deseja continuar. Eu vou colocar sim de novo e agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu colocar aqui valores inválidos, né? No caso aqui no meu aviso está dizendo que os valores de tamanho e quantidade têm que ser maiores do que 0. Se eu coloco 0 aqui e 0 aqui, ele vai mostrar aqui erro, valores de entrada inválidos. Ele vai perguntar se eu quero continuar. E eu vou dizer aqui, por exemplo, sim, só para terminar aqui. E aqui ele já vai chegar aqui para mim, vai recomeçar o código de novo com tudo zerado e vai repetir o processo
até que eu aperte ESC. E qualquer uma dessas leituras aqui, ou digite qualquer coisa que seja diferente de S ou sim nessa última pergunta aqui de deseja continuar. No caso aqui eu vou apertar ESC para sair e pronto, acabei a execução do código. Só passando aqui para a parte do funcionamento aqui, de todos esses procedimentos aqui que vocês viram, no código em si é um procedimento aqui que ele está nas linhas 92 a 119. E o que acontece aqui dentro? Aqui dentro ele vai receber o tamanho, né, que seria a quantidade de dígitos, como eu falei mais em cima, a quantidade de senhas, texto caracteres, que vai ser aqueles vetores lá que eu falei mais cedo, né, no caso aqui esses 4 textos aqui, o vetor que contém esses 4 textos, e n tipos vai ser n caractipos, que eu coloquei n tipos aqui só para não repetir o nome da variável em outra chamada de função, o procedimento no caso. E vamos passar aqui para dentro. Caractere aleatório. Esse caractere aleatório aqui, ele vai ser um caractere que vai ser escolhido nesse processo aqui que eu vou explicar mais para frente. Vetor escolhido também, tamanho do vetor, vai ser a leitura do vetor que foi escolhido. E aqui, duas variáveis de contagem, no caso i e j, que são bem comuns. Eu gosto muito de utilizar loops do while, que eles vêm do C, por exemplo. Aqui eles chamam faça enquanto. São parecidos com para, mas eu acho esses aqui um pouco melhor de escrever. Voltando aqui, o que vai acontecer? Ele vai escrever aqui, na mesma linha, senha, número, aí vai colocar i mais 1, porque começa contando do zero, né? Aí aqui, por exemplo, senha número 1, aí ele vai dar aqui 2 pontos, espaço, aí ele vai começar o processo de geração. Vai iniciar outro loop, né? Ele vai começar com um contador, né? O j sendo igual a 0, ele vai escolher o vetor aqui. O que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa caracteres aqui, que vai ser aquele vetor lá que eu falei. Tem tamanho 4, né? N tipos. Aí vai selecionar um número que ele seja de 0 a 3. Por que ele não seleciona de 0 a 4? Contagem em programação ela começa de 0, 1, 2, 3. Eu contei 4 números, mas terminou em 3, começando do 0. Ele vai escolher aqui, aí vai selecionar um vetor. Beleza, selecionou um vetor. Ele vai ler aqui o tamanho do vetor escolhido. Lendo o tamanho do vetor escolhido, ele vai pegar um caractere aleatório aqui. Vou usar a função aqui chamada caractere texto. Vou pegar o vetor escolhido, né, que vai ser aquele texto lá que eu falei, que ele vai ser escolhido bem aqui. Aqui, aleatório, ele vai tirar um número aleatório de acordo com o tamanho do vetor. Por exemplo, se o vetor tiver 10, ele vai tirar números entre 0 e 9, que no caso é o caso da lista numérica. Ele vai escrever aqui pra gente. Ele vai somar aqui j igual mais 1, por exemplo, que no caso agora seria 0 mais 1, depois 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, até acabar. O que acontece? Ele vai ficar fazendo isso enquanto o tamanho esse número aqui, no caso j, ele for menor que o tamanho da senha. Ele vai continuar executando enquanto for menor que o tamanho da senha. Aí depois ele vai pegar, vai fazer um somatório aqui e mais um, que é a contagem geral, que isso aqui vai se referir à quantidade de senhas, e que é o tamanho das senhas. Vai fazer uma quebra de linha vazia e depois ele vai verificar se o i ele está menor que a quantidade, né, de senhas. Ele está fazendo isso para, quando ele acabar a execução, ele não escrever um espaço vazio a mais. O decorador já vai ficar coladinho nele. Só para mostrar aqui para vocês uma execução rápida. Vou colocar aqui assim, vou colocar 20, 20. Beleza, criou aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Não tem esse espaço vazio aqui no meio, aqui pra gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou sair aqui, né, que eu não mostrei essa parte. Eu vou apertar, vou digitar não aqui. Ele fechou do mesmo jeito, como se eu tivesse apertado ESC em outras partes. Deixa eu ver o que mais. Sim. Voltando só para a parte de execução constante aqui do código. Eu fiz aqui um loop, né, faça enquanto, com o valor verdadeiro, para o usuário ele só sair de acordo com mais de uma condição que eu declarei aqui. Eu poderia colocar algum outro tipo de condição que faça com que o código continuasse rodando constantemente, mas eu preferi fazer desse jeito que de certa forma é mais simples. No caso aqui, né, é um loop constante que ele vai continuar enquanto o usuário não apertar ESC, ou enquanto ele não coloca, por exemplo, qualquer valor que seja diferente de sim ou S quando o programa perguntar para ele quando ele perguntar para ele se ele quer sair ou se ele quer continuar. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. O código vai estar lá no meu GitHub que eu vou deixar na descrição. Acessem lá, deem uma olhada e quem tiver alguma dúvida pode me mandar nos comentários. Ou, por exemplo, se eu tiver como monitor da matéria, me procurar no WhatsApp. E é isso. Obrigado.